Amanhã é o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. E o Ministério da Saúde revelou que pela primeira vez aqui no Brasil, mais da metade da população está acima do peso. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a médica Camila Pitanga Salim. Bom dia, doutora Camila. Bom dia, Mário. Obrigado pela presença aqui no Bom Dia. Curioso dessa pesquisa é que ela fez uma comparação com 7 anos atrás. 7 anos atrás, 43% da população com mais de 18 anos estava acima do peso. Agora, 51%. Por que o brasileiro continua engordando? Isso é importante porque mostra assim, o que a gente já sabia, que a obesidade vem aumentando. E o número é realmente bastante alarmante, né? Mais da metade. E tudo isso tem a ver com os nossos hábitos de vida, né? Hoje a gente é mais sedentário, a gente faz menos atividade física. E o importante é que esse estudo, além de ter mostrado esse aumento, mostrou também o que está acontecendo. A alimentação. Então, a gente está comendo muito pouca fruta, hortaliças, verduras e comendo mais coisas calóricas, fast food, comida pronta, que é mais calórico e engorda mais. Doutora Camila, e a senhora percebe o resultado dessa pesquisa no seu consultório e no seu dia a dia também? Quando a senhora vai buscar os filhos na escola e faz uma comparação, como a senhora vê isso? Exatamente. A gente acaba até perdendo o parâmetro, né? A população vem engordando e a impressão que tem é que começa a ficar normal, e não é normal. Então, a gente nota uma procura maior dentro do consultório, dentro dos ambulatórios, hospitais que a gente trabalha, e no dia a dia, a gente que olha com outros olhos, a gente acaba observando que a população realmente está acima do peso. Tem muito e-mail chegando aqui com o mesmo pedido. João Paulo Barcelos escreveu com todas as letras aqui: quero emagrecer, me ajuda. Sérgio Oliveira diz que está 33 quilos acima do peso. Ele faz exercício, mas a dificuldade dele é controlar a comida. Por que é tão difícil emagrecer? Primeiro porque quando a gente fala mudar os hábitos de vida, a gente vai no dia a dia da pessoa. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não como muito. E realmente, às vezes, não come, mas come errado. Né? Então, pratica atividade física, mas que tipo de atividade física? Então, às vezes, um acompanhamento médico, uma avaliação, pode ajudar a pessoa a esclarecer esses erros que, às vezes, a pessoa não consegue reconhecer ou não percebe. E a dificuldade de emagrecer é justamente por isso, né? As pessoas hoje têm dificuldade, a correria do dia a dia. E se você observar, a gente mudou os nossos hábitos. Então, a gente usa muito carro, anda menos a pé, usa elevador. As crianças, por exemplo, muita atividade no computador ou vendo televisão. Então, a gente tem muito pouca atividade, a gente é menos ativo, muito sedentário, além da questão da alimentação que eu já falei. Vamos ver uma tabela que a gente preparou até para a senhora. Não vou pedir uma dieta milagrosa aqui. Existe dieta milagrosa? Não, a gente nem recomenda essas dietas muito restritivas e dietas da moda, porque isso acaba sendo prejudicial. O ideal é a pessoa se reeducar, né, fazer uma reeducação alimentar junto com uma atividade física. Também não precisa a pessoa virar atleta de um dia para o outro. Então, são mudanças, igual a gente vem mudando os nossos hábitos ao longo dos anos e aos poucos ir mudando para conseguir o objetivo. Vamos ver a tabela que a gente preparou com algumas recomendações e a senhora pode ir comentando. Fazer algum tipo de atividade física. Por mais rápida que seja a atividade, mesmo que seja trocar elevador por escada, a gente acha um pouquinho só. Não, isso já ajuda sim, né, para evitar esse dia a dia sedentário. Né? O ideal é que a atividade física seja regular. Então, às vezes, a pessoa não pode fazer uma atividade física todo dia ou por muito tempo, mas que ela tenha uma regularidade. Aquele famoso jogador de futebol, de fim de semana, isso não é ideal. Então, é melhor ele ter 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, mas uma regularidade, isso é mais E essas mudanças pequenas no nosso dia a dia, em vez de pegar o ônibus no ponto do lado da minha casa, vou andar até o próximo. Isso faz diferença? Exatamente. Eu trabalho num prédio, eu posso subir 2, 3 lances de escada, mas eu trabalho no último andar. Suba 3, 4 lances de escada e pega o elevador até o último, salta 1 ponto, 2 pontos antes ou depois, vai levar o filho na escola, vai na padaria, usa menos o carro. Então, tudo isso já ajuda a atividade, né? Tem um e-mail aqui do Guto. Fui ao médico algumas vezes e o endocrinologista me indicou remédios que deveriam me deixar mais elétrico, sem sono, menos ansioso. Dá para emagrecer sem tomar remédio, doutor? Dá sim, né? Então, quando a pessoa consegue fazer essa reeducação alimentar e atividade física, tem muitos resultados. Alguns pacientes realmente precisam de um apoio médico e algum tratamento medicamentoso, dependendo do nível de obesidade, até a cirurgia. Mas isso precisa de um acompanhamento médico, né? Uma avaliação. Não dá para você tomar um remédio? Não, de jeito nenhum. Nem pegar a receita do vizinho, a gente vê muitas mulheres, porque a minha amiga tomou... E esse remédio já é um remédio natural para emagrecer?
Existem remédios naturais, né, que pode até não fazer mal, mas o ideal é que... Vamos ver outras recomendações que a gente colocou ali, porque a doutora Camila pode ir comentando. Álcool engorda, doutora? Cerveja, chopp, bebida alcoólica? O álcool é calórico, principalmente a cerveja, né, tem carboidrato, é calórico que acaba engordando. E o pior é o acompanhamento, né? Então, geralmente quem bebe também come o tira-gosto, aperitivo mais calórico. Né? E o álcool, junto com a obesidade, a pessoa que já está acima do peso, né, pode aumentar o risco de outras doenças, né? Tem mais algum item aí da tabela que a gente pode colocar? Fruta e verdura, isso a gente já sabe que tem que trocar alimentos gordurosos por frutas e verduras. Refrigerante, mesmo com zero açúcar. Diet e light também engorda, porque a gente fica mais tranquilo. Não engorda, não tem açúcar, né? Ele não tem caloria, mas é o que a gente fala, né? É um alimento sem nutriente, então, e com muito sódio. Então, a gente não recomenda até mesmo para a pessoa tirar o hábito do refrigerante, né? Então, mesmo quando ele está tomando refrigerante zero ou diet, ele não desacostuma com o paladar doce também do refrigerante. Até que ponto eu sei que eu estou com aquela barriguinha que é normal ou que eu já estou com uma barriguinha que indica excesso de peso? Como é que a gente sabe que a gente está gordinho e tem que emagrecer? Então, às vezes, pelos olhos, a gente a pessoa não consegue. Lógico que tem pessoas que são mais atentas e começam a notar, por exemplo, roupa, né? Quando começa a perder roupa, até mesmo o sapato e o cinto está apertado. Então, isso é uma forma de alerta para as pessoas que, às vezes, não conseguem ter essa percepção. A gente tem também aquele índice de massa corporal. Queria que a senhora explicasse bem isso. Dá para a gente fazer essa conta em casa para saber, rapaz, o negócio está feio? Dá sim. Então, o índice de massa corporal é o que é usado para a gente dar o diagnóstico e também classificar. Vocês têm a tabela ali. Peso sobre... Isso, a gente calcula como? É o peso da pessoa pela altura ao quadrado. Então, a altura 2 vezes, né? Você pega o peso da pessoa e divide por essa altura ao quadrado. E o por que esse IMC é importante? Porque além de dizer para a gente o nível que a pessoa está, então ele está mostrando entre 18,5 e 24,4, 24,9 na verdade, é considerado normal. Tá? Então, a pessoa que está com IMC, com esse índice acima de 25, ele já é considerado acima do peso. Sim. Né? Então, até 29,9 é considerado sobrepeso. A senhora recomenda que a gente faça essa continha em casa? Para saber como é que a gente legal, porque você tinha me perguntado como a pessoa faz para perceber, então, às vezes, visualmente, a pessoa não consegue notar. Entendeu? Que ele está. Então, o IMC é o que a gente usa, inclusive, no consultório para dar o diagnóstico. E acho que, na verdade, a gente sabe o que deve fazer para emagrecer e para se controlar mais. A gente sabe que deve evitar comida gordurosa. Só aquela recomendação que a gente ouve sempre. Olha, tem que comer de 3 em 3 horas. Comer o quê e por quê, doutor? Na verdade, isso é uma recomendação, porque quando a pessoa fica muito tempo sem comer, normalmente ela chega na próxima refeição com muita fome, então a probabilidade de ela comer mais é maior e acaba, a gente fala, atacando, né? Já chega morrendo de fome e come demais, às vezes sem pensar. E outra coisa, quando a gente come de 3 em 3 horas, a gente está sempre ativando o nosso metabolismo, fazendo o nosso organismo estar trabalhando para queimar aquela comida. Então, e é mais saudável, você ficar períodos longos em jejum não é saudável. E tem jeito, né? É possível emagrecer. Possível, sim. Disciplina, mudar a nossa rotina, o nosso dia a dia. Exatamente. Não acreditar nessas dietas milagrosas, muito remédio, isso só vai atrapalhando isso. Exatamente. Doutora Camila Pitanga, médica endocrinologista, eu só vou repetir o dado da pesquisa do Ministério da Saúde. Mais da metade da população já está acima do peso. 7 anos atrás eram 43% da população, 44%, quer dizer, é um sinal preocupante mesmo. Muito preocupante. Muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia Espírita.